O sistema Iron Dome, a cúpula de ferro, é uma maravilha tecnológica. Uma arma que poderá até contar com a aprovação dos pacifistas. Em vez de matar, o sistema Iron Dome intercepta os mísseis antes de poderem causar destruição e morte. É um sistema super rápido, desenvolvido pelos israelitas, com o apoio financeiro, claro, dos contribuintes americanos. Há quem diga que pode vir a ter um impacto de tal forma positivo no conflito israelo-palestiniano, ao aliviar a pressão militar sobre os israelitas, que poderá, inclusivamente, facilitar a paz no Médio Oriente. Ao longo dos últimos 11 anos, mais de 15 mil rockets e morteiros foram disparados contra Israel pelo Hezbollah, no Líbano, e pelo Hamas, na faixa de Gaza. Até há pouco tempo, a única coisa que os civis israelitas podiam fazer era fugir e procurar abrigo. Mas na última ronda de combates entre Israel e o Hamas, no final do ano passado, algumas pessoas deixaram de fugir e tentaram tirar fotografias. É que desta vez, quando o Hamas disparou rockets contra cidades israelitas a partir de Gaza, a cúpula de ferro disparou mísseis para os interceptar no ar antes de causarem estragos no terreno. O que estamos a ver é um míssil da cúpula de ferro a seguir a sua rota. Não vemos o rocket do Hamas que ele vai a perseguir. Mas repare como o míssil ajusta a sua rota para se aproximar do rocket do Hamas e destruí-lo. À noite, as imagens da cúpula de ferro são ainda mais espetaculares. Este vídeo foi feito num casamento no sul de Israel. Enquanto se viam esquadrões de mísseis da cúpula de ferro atrás de salvas de rockets do Hamas, a música do casamento continuou a tocar, apesar da batalha aérea. Do you think that people in Tel Aviv and Ashkelon feel safer today than they did 6 months ago? By far. Ehud Barak é um lendário comandante e general israelita e ministro da Defesa de Israel. Entrevistámo-lo pouco antes das recentes eleições em Israel. No, people are not running to shelter so much. They're staying in their cafes. I don't think so. Probably in Tel Aviv, where no rocket actually landed, but there is less anxiety deep in their mind because, after all, everyone knows the statistics that basically, most probably, the incoming rocket will be intercepted. Parecia mesmo que Israel estava a pedi-las em novembro, quando os líderes israelitas, fartos dos ataques com rockets de Gaza, assassinaram o comandante militar do Hamas. O Hamas e a Jihad Islâmica responderam com um ataque de mais de 1.500 rockets a Israel. A Força Aérea Israelita afirmou que a cúpula de ferro destruiu 85% dos rockets que se dirigiam para cidades e aldeias israelitas. Não há como confirmar este número de forma imparcial, mas o facto de a cúpula de ferro conseguir abater rockets de curto alcance que se deslocam entre 800 e 1.600 km por hora é notável por si só. É como uma bala destruir outra bala. Foi por isso que, quando a cúpula de ferro era apenas um conceito no papel há vários anos, muitos estrategas israelitas acharam que não se podia fazer. It sounded extremely dramatic to make two bodies meet together when both of the relative velocities are immense. We understand that at the beginning even the Israeli Air Force was against it. Yeah, there were many corners of resistance because people didn't see it as natural. Para vermos como a cúpula de ferro funciona, visitámos uma das 5 baterias operacionais de Israel. Cada bateria tem o seu próprio radar, centro de comando e controlo e lançadoras que disparam os mísseis de interseção. O equipamento está avaliado em 50 milhões de dólares. Situa-se num batatal e é gerido por universitários, ao que parece. Shai Kojenski é o comandante da bateria. How old are most of your soldiers? Between 18 to 21 years old. Pretty young. Yes, they're young. And you're the commander? I'm the commander. I'm 32. I'm the old. You're 32? Yeah. So you're the old man here? Yes, I'm the old man. Quando o Hamas lança um rocket, o radar da cúpula de ferro detecta-o e os computadores calculam para onde vai.
Se for em direção a um terreno baldio, a cúpula de ferro não desperdiça recursos para o interceptar. Mas se for em direção a uma zona populacional, o sistema identifica o melhor local para interceptar o rocket, de modo a que os estilhaços não causem danos. Depois, a cúpula de ferro pede a um destes jovens permissão para disparar. So you've got 3 to 5 seconds to decide whether or not to intercept it. And you have to do something. The soldier has to do something. It will not be automatic. No. It's not automatic. The soldiers are intercepting the rockets. They have to make decisions. This is the Iron Dome interceptor. Once it's launched, it has a mind of its own. And this is the mind right here, the brains. It guides the missile very close to the enemy rocket and explodes, blowing the rocket out of the sky and keeping it far away from an Israeli town. Rocket disparado da faixa de Gaza demora apenas entre 7 e 15 segundos a atingir a cidade israelita de Sderot. Os israelitas afirmam que a cúpula de ferro abateu muitos destes rockets. Os cientistas aeroespaciais que inventaram a cúpula de ferro não podem identificar-se por questões de segurança, mas Didi Yari, o diretor executivo de Rafael, o principal fabricante do sistema, não tem essa restrição. And these are the batteries inside the truck. These are the batteries. Enquanto nos mostrava o interior do centro de comando da cúpula de ferro, disse-nos que houve mais ataques dirigidos ao sul de Israel durante os 8 dias de batalha, em novembro, do que em todas as guerras anteriores de Israel. People have called the development of the Iron Dome a game changer. Does that mean anything? It does, definitely. You know, people go to work, harbors are working, cars are moving, trains are moving, nothing stops. And still you have circumstances where in the past you would consider as full war. Israel estava pronta para uma guerra em pleno. 75 mil soldados e centenas de veículos armados foram chamados para uma invasão de Gaza que não chegou a acontecer. Is it because of Iron Dome that the army didn't have to invade Gaza? By all means. Without Iron Dome, we were inside Gaza, you know, after 2 days. And the casualties on both sides would have been higher. Yeah. Embora a cúpula de ferro tenha funcionado bem contra os rockets do Hamas, ninguém sabe como se comportaria no norte contra o arsenal mais complexo e sofisticado do Hamas. E ainda há despesa. Cada interceptador da cúpula de ferro custa mais de $75 mil. Um rocket do Hamas pode ser construído por apenas 500. What if the next time around Hamas fires 100 at once, or 500, and half of them are dummies? I don't want to go into extremely kind of scenarios, but basically there was a question mark that was raised by critics. How come that your launching something might cost $50,000 or $100,000 against something that costs $500 or $5,000? And I say that's not the right way to look into it. Basically, there is a high price that I put on our capacity to run normal life, to let the people live as normally as possible, to let the economy flourish and move forward. Barak defende que se a cúpula de ferro faz os israelitas sentirem-se mais seguros, menos ameaçados, também os pode deixar mais predispostos a fazer as pazes com os palestinianos. São poucos os palestinianos que concordam com isto. Before the Iron Dome, they felt no pressure to make any concessions. After the Iron Dome, they will feel the pressure to make concessions. Of course not. Hussam Zamlot é diplomata da Organização para a Libertação da Palestina e professor na Universidade de Birzeit. À medida que percorríamos com ele as ruas de Ramallah, na Cisjordânia, passou por nós um grupo de manifestantes. Certainly it will not be the Iron Dome. This will not be the arena of security. It might be about prisoners. Most likely it's about prisoners. Era por causa de prisioneiros palestinianos detidos pelos israelitas. As pessoas daqui têm muitas queixas sobre a sua situação política e económica. Mas, ao contrário do Hamas, em Gaza, a autoridade palestiniana da Cisjordânia não disparou rockets contra Israel e tem sido louvada pelas autoridades israelitas por manter a paz e a ordem. Mas uma situação mais pacífica na Cisjordânia não levou a conversões de paz renovadas e cada um dos lados culpa o outro pelo impasse.
Life is very normal in Tel Aviv. People are jogging on the beaches of Tel Aviv. There is a wall that separates them from whatever happening there. It doesn't concern them whatsoever. And this is the dynamics we are faced with. The reality is, until the Israeli society feels some sort of a sense of crisis and sense of an urgency, we will go nowhere. Surely you're not suggesting that it would be better if rockets fell on Tel Aviv, or are you? Absolutely not. I think the U.S. should tell them that our money comes with our advice. If you take our money, you better take our advice. For the last 25 years, you have been taking only our money and putting our advice aside. Os 270 milhões de dólares que os Estados Unidos deram a Israel para ajudar a construir a cúpula de ferro é um acrescento aos mais de 3 mil milhões de dólares que Israel recebe anualmente dos Estados Unidos em ajudas militares. Os palestinianos queixam-se de que, embora haja todo este apoio norte-americano a Israel, o governo israelita desafia repetidamente a política dos Estados Unidos e aprovou a construção de novos colonatos na Cisjordânia. The Americans have already given $270 million. More than this, I believe, along the years, yeah. And they're promising, just for Iron Dome, another $660 million. Yeah, 680, probably 211 might be given in the coming fiscal year. While the Americans are helping you so much in your defense, Israel goes on building settlements, which is exactly what the Americans don't want. How does that work when you're asking America for help and doing exactly what the Americans don't want you to do? You know, Bob, I prefer not to answer this question right now. You know, we are in the height of the election period. I basically think that the relationship, especially between our intelligence communities and our defense establishment, are extremely close. You mean between the Israeli and the Americans? Yeah, extremely close. And of course, we have certain differences. But how does it work? I mean, right now, Israel has just announced the building of a gigantic settlement project. This is at the same time that the Americans are providing the money for Israel's most important defense system. We are highly grateful to the administration, to American people as a whole for this support. I don't think that it's relevant to the issue of Iron Dome. Os israelitas argumentam que o empenho norte-americano na segurança deles deve ser mantido à parte dos desentendimentos políticos entre os Estados Unidos e Israel. 6 israelitas morreram neste último confronto com o Hamas. As Nações Unidas afirmam que mais de 100 mil palestinianos morreram em ataques da Força Aérea e da Marinha israelitas em Gaza. Mas o Hamas nunca se rendeu. Apesar da cúpula de ferro, continuaram a lançar rockets e, após a negociação do cessar-fogo, o líder há muito exilado do Hamas fez uma visita triunfante a Gaza, reclamando vitória. Então, quem ganhou? Depende de quem responde. Quem sai a perder é novamente a perspectiva de paz. E nenhuma máquina, por mais genial que seja, consegue remediar isso.